E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo aleatório aqui do canal, né? Canal, mas basicamente aqui é um canal aqui que eu gravo coisas que eu gosto, desde viagens, de reacts, de assuntos que eu acho interessante. E dessa vez a gente vai falar sobre Drag Race Brasil, segunda temporada. Dia 10 agora, estreou, né, o primeiro episódio da segunda temporada ali do Drag Race. A gente já tinha visto o Meet the Queens, conhecido mais ou menos as queens ali. E a gente já tinha mais ou menos ali uma ideia de, olha, o que que eu espero dessa, qual foi a minha primeira impressão daquela. E agora no episódio mesmo a gente vai descobrir como que realmente elas são na competição, né? Então ali pros jurados a gente continua com a Greg, né? Greg, nossa host maravilhosa, a Bruna, o Dudu, que são os jurados fixos, e para esse episódio a gente teve a blogueirinha como convidada especial de Chaperone, a drag vestida de drag, mas ela não é drag. E esse foi o nosso painel de jurados, né? Então o episódio começa ali com as entradas a gente já tinha visto mais ou menos como que ia ser, né? Através de alguns vídeos ali que foram lançados pela própria UOL. E eu acho que assim, em questão das entradas, a gente tinha looks muito bons, looks icônicos, mas nada vai superar as entradas da primeira temporada, por enquanto pra mim, porque tinha Shannon Scarlett. Pra mim, Shannon Scarlett, ela fez a entrada de Drag Race. Foi a entrada mais incrível que eu já vi ali, e dentro dessa segunda temporada eu ainda fico com a entrada da Shannon Scarlett da primeira temporada como a mais icônica. Então, seguindo ali, a Greg entra, faz a apresentação, e eles falam sobre o mini desafio, né? O mini desafio é ali basicamente para testar os conhecimentos das drags, né, em relação ao próprio programa, o Drag Race. Lembrando que a gente tem a Desi Rebeck ali, que a Desi Rebeck ela faz o review, né? Então, igual ela solta um shade ali pra RuPaul e fala que ela até sabe o nome das queens, né? Pra quem acompanha sabe que isso é uma questão complicada ali, porque a RuPaul às vezes não lembra o nome das queens, ela esqueceu o nome da Jinx. Não sei se foi só brincadeira lá, mas, né? Então eles fizeram lá o mini desafio, basicamente dois times ali, né? Um lutando contra o outro, Antas e Caramelos. E eles tinham que responder as perguntas, né? No final, a Melody Queen foi a vencedora, né? Ela conseguiu responder todas as perguntas de forma correta. E teve um erro de edição ali, hein? A Greg falando uma pergunta, colocando outra pergunta na tela, ainda com erro de escrita. Gente, se teve uma watch party pra poder ver esse episódio antes, não é possível que ninguém viu pra falar, gente, precisa arrumar. Aí tem muita gente falando assim, ah, spoiler do próxima convidada. Ok, mas tá escrito até errado, gente. Seguimos, né? A Greg falou que o desafio seria um desafio de dança. A gente já ficou meio com medo porque a gente lembra do desafio da primeira temporada, do primeiro episódio, né? Eles foram fazer uma coreografia, né, com o coreógrafo oficial e tudo mais ali. Não se mostrou tanto da coreografia, não se mostrou tanto em relação a como elas estavam aprendendo, porém mostrou quais queens estavam indo muito mal nessa parte da coreografia, que não estavam conseguindo pegar, né, que seria a Paloma e a Desiree. Focaram muito nelas ali, que elas não estavam conseguindo fazer legal essa coreografia. Porém ali ele só chegou e falou, vejam o vídeo e façam o melhor que vocês puderem. Voltando pro Workroom, eles fizeram também aquela ideia de tirar lágrimas das drag queens, como diz a Morgana Menzel, falando sobre a questão de aceitação e tudo mais. É um momento muito bom, um momento muito legal, porque a gente começa a se conectar um pouco com as queens, né, em relação às suas histórias e tudo mais. E aí a gente parte pro palco principal. Tivemos a apresentação, foi a música nova da Greg, né, Boogie Brasil, uma música muito agitada, muito legal. Teve a coreografia meio que padrão ali, mas teve um momento ali que as queens poderiam mostrar alguma coisa delas, né? Vamos dizer assim, é o momento delas brilharem ali, fora toda a parte da coreografia comum. E pra mim, ali naquele momento, a Dora Black e Melody Queen seriam as vencedoras desse desafio. Qualquer uma das duas, tranquilamente. E, né? Chegamos pra parte da Runway. A Runway foi muito legal. Eu acho que teve uma dupla interpretação ali, e agora eu vou estar aqui para defender a Dallas, porque o nome da Ronel é Temperos Brasileiros, e aí você fala assim, bom, temperos brasileiros, você vai lembrar de tempero, temperos brasileiros. E algumas queens foram pro lado de prato mesmo, né, temperos brasileiros, outras foram pro lado de mostrar um pouco do Brasil, o tempero brasileiro em questão de locais.
Então, assim, estou aqui para defender a Dallas DeVille, porque quando falaram lá sobre o ornamento dela de Carmen Miranda, nossa, porque ela não entendeu o tema, e ela já tinha falado que ela tinha recebido o tema, e o tema foi de dupla interpretação. Então, estou aqui para defender a Dallas DeVille em relação a isso. Mas os looks foram muito bons, né? Tá aparecendo aqui para vocês ali em relação a cada uma das queens, mas realmente o da Ruby Knox foi o prato cheio. Eu acho que foi o melhor look da noite, foi um dos melhores looks que a gente já viu no Drag Race Brasil, quem dirá no Drag Race Internacional. Então a Ruby Knox realmente ela fez um look ali, teve uma apresentação muito boa. A parte do leque ali realmente trouxe aquela ideia de armas transformar numa coisa mais divertida. Isso me lembrou muito a Gaga no show do Rio de Janeiro, que ela decidiu tirar as armas do show exatamente para não trazer essa questão de já um cotidiano tão pesado ali, né, que acontece, então foi bem legal trazer esse negócio da arma e tirar e trazer para uma coisa mais alegre, foi muito bacana. E no final a gente tem ali a Greg deliberando, né, a gente tem ali uma parte do Untucked também, que a gente não tem um episódio separado, mas acontece junto com o próprio episódio ali. Você vê que a Melody tá bem desconfortável em relação ao que ela apresentou, porque a gente simplesmente viu que a Melody estava safe. Em um episódio que você teve algumas queens que foram muito abaixo, o vestido dela, eu acho que ela entendeu a questão do tempero, então foi uma coisa que ela trouxe um prato mesmo, era um vestido bonito, e você não entende o porquê que a Melody está safe, nem ela entende, eu acho que a maioria das queens ali também não entenderam. E aí tem uma questão ali de, como a gente falou no começo do vídeo, teve uma parte que as queens elas precisavam se mostrar, né? Elas precisavam mostrar ali o porquê que elas vieram. E como é uma coreografia, ela tem tempo, era um espaço de tempo para que 10 queens se mostrassem. Então, se realmente uma queen ali tivesse um momento a mais, isso iria prejudicando de uma forma escalada, né? Até a última. E a Bel que ela traz isso, né? Que ela ficou sem tempo. E se você for ver realmente ali no take, você vê a Bel que basicamente já entrando com a perna pra cima, né? Fazendo a coreografia. Ela teve basicamente um estilo Jequiti, assim, na tela, né? Mas isso não quer dizer que foi culpa das queens e principalmente a Melody ficou muito abalada com isso, porque a Melody, eu já vi ela se apresentando, ela é realmente fantástica, uma performance fantástica. Então, talvez ela também tenha se sentido muito mal de não conseguir mostrar no pouco tempo ali o que ela. Só que pra mim, ela mostrou. Só aquela parte ali dela, ela já mostrou para o que ela veio. Fora também a parte de toda a apresentação, né? Então, teve um desconforto ali. Vamos ver o que vai acontecer isso pra semana que vem, mas voltando lá para o palco principal, a gente vê ali que tem os tops e os bottoms. E a Greg começa a simplesmente salvar as 3 queens que estão no bottom. E basicamente a gente já entende que não vai ter eliminação e que ela vai acabar escolhendo ali quem são as 2 principais. Que vai ser a Ruby Knox, totalmente, né? Não tem nem o que falar. E a Melina. Que ela tá com aquela casa, basicamente, ali, representando o sertão e tudo mais. É um look muito bonito. Eu acho que em questão de look, eu ainda ficaria com o da Chanel, porque o tempero brasileiro ali eu achei muito icônico o que ela trouxe em relação à estrutura, porque pra mim drag é estrutura. E por mais que as 3 ali estivessem com uma estrutura muito bacana, a Ruby ela tava como um personagem, vamos dizer assim. A Melina, eu esqueço, eu sempre confundo. Ela tava com uma estrutura bacana ali, mas a Chanel pra mim ela, pá, eu olhei ela assim e falei, da hora. No final, realmente quem vai pra dublagem é a Melina e a Ruby Knox. Então elas fazem o lip sync, infelizmente é uma música boa, com roupas super pesadas, mas a Ruby basicamente ela tira o suco ali, né, da arte drag e teve gente que não sabia dublar a música, mas ok. Eu acho que como a gente pensa que as que estão no bottom, que iam testar a música, né, que iam decorar a música, quem estava no top, teoricamente não testaria a música e não teria que decorar a música. Mas foi muito triste porque é uma música brasileira, de uma cantora brasileira que estoura muito lá fora, e falar que basicamente um brasileiro não conhece, não a letra, mas parecia que não conhecia a música, né, então fica um pouco complicado nessa situação, mas seguimos, né. No final, Ruby Knox ganha. A gente já tinha visto esse spoiler no trailer, né? Edição, pelo amor de Deus, por favor.
E a gente parte pro próximo episódio aí, que vai ser provavelmente um desafio de costura. Tem muita Queen ali que costura muito bem, principalmente a Dora Black. Dora Black a gente tá muito de olho nela, né? Muito de olho. Então, vamos ver o que vai acontecer. No final, ninguém foi eliminado. E semana que vem a gente volta com mais um episódio. E eu tento trazer aqui pra vocês as minhas opiniões. Resumidamente, um episódio bom, um lip sync não tão bom. A edição falhou em algumas coisinhas ali, como a gente falou sobre a questão da pergunta, idade das queens, colocar a mesma cena 2 vezes seguidas da Melody. Então, assim, eu acho que se a gente tem um watch party, que tem pessoas que assistem esse episódio antes, gente, é exatamente para não ir essas coisas no ar. Até porque é um programa televisivo, a gente espera uma boa edição, e a gente não pode nem falar das legendas da UOL, né? Meu Deus, traduzindo até o nome das queens.